estamos em condições para avançar, de certeza que vai surgir outro percalço, mas também aqui para nos vencer, como é tudo na vida. Estava eu a dizer que os personagens principais desta minha história que vou transmitir para vós, e pela primeira vez aqui na Escola Superior Agrária, curiosamente. Temos falado para vários públicos, temos falado para a Universidade Sénior da Figueira da Foz, para o Grupo de Lions de Cancanedo, na Festa da Flor de Algesur, nas várias missões Erasmus, temos divulgado os nossos trabalhos, é um grande privilégio que hoje aqui divulgamos com uma linguagem adaptada de destinação pública, que estão a frequentar um programa doutoral. Uma linguagem mais científica, tanto quanto for possível. Aqui temos então as personagens principais. Deste lado temos a Sarcocórnia perennis. Temos a Alimione portulacoides, que nós renomeamos por Beltruega do Mar. As pessoas na Figueira da Foz conhecem como gramata branca, mas nós achámos interessante, porque é muito parecido com a Beltruega, renomear por Beltruega do Mar. Ficámos muito felizes que já colegas na Universidade de Aveiro já tratam também por Beltruega do Mar, portanto o nome público. E depois temos aqui uma planta que é muito cara, afetivamente, que é a Coremal. Diga? As camarinhas. E vamos fazer isto. Vamos tentar, tanto quanto estabelecer diálogo. Quando existirem algumas dúvidas, quando quiserem fazer um apontamento, estejam à vontade, está bem? É muito mais fácil para mim até estar aqui, interagir convosco do que estar 45 minutos em monólogo. Então, fica combinado. E poderiam perguntar-nos porque é que se lembrou da Camila. Não é? Porquê que se lembrou? Foi uma situação que eu designo também com a minha palavra de beleza preferida, que é serendipity, significa encontros felizes, braços felizes. Quando estive a lecionar na Universidade de Ciências Aplicadas de Seinäjoki, na Finlândia, um colega meu apareceu-me com uma pequena vaga escura e perguntou-me se eu conhecia. Eu disse, nesta, não, já tinha visto. Ele disse que era uma vaga da espécie Corema Conrado. Imediatamente, como sou muito curiosa, por isso é que sou investigadora, não é? Fui pesquisar na net quem era a Corema Conrado e salta na camarinha. Vocês não imaginam a sensação que foi? Eu senti os aromas, eu senti a felicidade da infância nessa altura, porque recordo-me quando era criança, e na Praia de Mira. Sim. Um dos grandes programas, quando vinha a nortada, era ir para o Pinhal ou para as dunas apanhar camarinhas. Na fase da adolescência já era para namorar, apanhar camarinhas. E, portanto, esta planta tem um significado afetivo extraordinário. E decidimos, porque eu não fiz este trabalho sozinha, eu fiz este trabalho sempre a par e passo com a minha colega Maria João, que hoje não pode estar aqui. Portanto, ela não conhecia, como vem de Castelo Branco e nunca teve por hábito de fazer as férias balneares, não conhecia a planta. E nós começámos a perceber que a maior parte das pessoas que contactávamos não conheciam a planta. Resolvi fazer uma pesquisa na BO, ainda na Finlândia, e o que é que eu encontro? Apenas um trabalho publicado pelo colega Pedro Braz Oliveira, do INEAF, um colega canadiano que deixou esta vaga, a camarinha, a vaga branquinha, que está aqui, nesta nossa fotografia, extraordinária. E foi o primeiro trabalho de revisão que foi feito e publicado com a camarinha. Não havia mais nada. Havia indícios que haveria um grupo de trabalho em Sevilha, mas não aparecia nada publicado. Eu não consegui encontrar artigo nenhum. Depois descobri porquê, mas é uma história que eu vou contar mais tarde. Tá? Relativamente às outras, aquilo que designamos por plantas halófitas, Sarcocórnia alimione, nós já se conhecíamos a salicórnia. A salicórnia já tinha vindo à escola, já tinham sido preparadas umas manteigas extraordinárias. Conhecíamos o Zé João das Verdes Verdades da Figueira da Foz, portanto a salicórnia estava a ser estudada, nós também a estudámos, mas depois focámos mais na Sarcocórnia. Porquê? Porque a Sarcocórnia está disponível todo o ano, enquanto que a salicórnia é só nesta altura, em abril, maio, nas chuvas, depois desaparece. A Sarcocórnia não. E para o efeito que nós queríamos, tinha muito melhores condições para poderes trabalhar com ele. E foi por isso que selecionamos a Sarcocórnia como um dos 3 protagonistas principais deste trabalho.
entretanto, foram surgindo outros. Mas vamos agora focar nestes. O projeto, e entretanto, delineámos, há mais de 5 anos, obviamente, foi dividido em 6 atividades principais. O que é que nós pretendemos fazer? Pretendemos, numa primeira parte, determinar as condições de crescimento destas plantas, isto porque elas são selvagens e gostaríamos de levantar a possibilidade de serem domesticadas. Portanto, tentámos encontrar quem percebia do assunto, porque nós não somos não temos formação na parte agrícola, tentámos encontrar as pessoas que sabiam estabelecer as condições de crescimento e quais as técnicas, e estabelecemos esta atividade como objetivo. Depois, como as plantas em fresco são sazonais e têm um tempo de validade muito curto, uma das técnicas que se usa é a desidratação. Mas tentámos também estabelecer alguns modelos matemáticos da desidratação. Neste caso, foi essencialmente lançar cocona. A segunda objetivo e a segunda tarefa foi preparação de extratos de plantas. Atualmente é uma área em expansão enorme. Inclusive, já existem muitas indústrias que só preparam extratos de plantas e depois disponibilizam para o mercado. Portanto, nós decidimos também preparar determinadas condições óptimas. Estas meninas estão-se a rir porque é o que estão a fazer agora, estão a ser treinadas, preparar extratos de plantas. Esses extratos precisávamos saber qual era a atividade biológica, com vários parâmetros, capacidade antioxidante, etc, etc. E depois queríamos valorizar as plantas, valorizar os extratos e fazer caracterizações nutricionais, físicas e sensoriais dos produtos alimentares que, entretanto, tínhamos ideia de desenvolver. Claro que na altura que foi estabelecido esta sequência de tarefas, de atividades, nós ainda não sabíamos que a tarefa 5 e a 6 iam estar extremamente ligadas, como depois nos apercebemos após o desenvolvimento deste trabalho. Isto é, no fundo, o plano que nós tínhamos para um projeto que foi muito bem sucedido em termos financeiros, a FCD aprovou, e depois foi quase a 100% executado, teve uma equipa enorme de pessoas, pós-docs, bolseiros, que estiveram envolvidos. Portanto, como eu acabei de referir, já foi executado, e, portanto, já surgiram aquilo que eu designo projetos de spin-off, mas já vamos ver isso um pouquinho mais à frente também. Aqui está, portanto, a minha personagem favorita, perdoem-me ter esta ligação emocional com a camarinha. Temos aqui um cesto tradicional de colega que pretende sempre fazer e recordar a parte tradicional, usar o mínimo de plásticos possível. A colheita é sempre feita no final do verão. A floração desta planta ocorre no mês de março. Eu, na altura, não sabia que havia machos e fêmeas, porque nunca tinha ido à praia nestas alturas em que se notam plantas diferentes, e só se nota porque as flores são diferentes. Como acontece com muitas outras espécies, animais e plantas, o macho aqui é mais exuberante. A flor, e já vamos ver mais à frente algumas imagens, a flor é muito mais exuberante. E aparece primeiro do que a flor feminina, menos exuberante, mais discreta. E o tipo de polinização é através do vento, não é não dos insetos. Já se sabe. Como nós percebemos que a população provavelmente não conhecia bem esta planta, o que é que fizemos? Qual foi a primeira estratégia? Lançámos um inquérito. Lançámos um inquérito e, quando já tínhamos cerca de 500 respostas, a nível nacional, resolvemos tratar os dados e publicar, que é esta publicação que está aqui. E foi interessante analisar os resultados desses inquéritos. Já sabíamos que o consumo era quase inexistente no país. Há quanto tempo é que não comem uma camarinha? Vai há uns 5 anos. É escasso. A vida inteira. É escasso. A comercialização é praticamente inexistente e eu recordo na minha infância de quer na Nazaré, quer na Costa Nova, quer na Praia de Mira, quer na Tocha, haver sempre
um cestinho com camarinhas ao lado dos termossos das perfis. Sim. Desapareceu totalmente. Não existe mais. E isto em termos culturais tem significado. Quer dizer, estamos a perder parte da nossa cultura. Eu, entretanto, também entrevistei algumas pessoas da Orla Costeira e tenho regravado histórias incríveis de que as pessoas pediam camarinhas para ganhar dinheiro, para preparar um festival. Histórias muito engraçadas. Portanto, isto foi realmente, em termos de felicidade, uma ideia ótima. Como as pessoas não conhecem algo, e esta conclusão é óbvia, também não são familiares com as características ou não sabem a quem é que sabe. Passa a redundância. E também não sabem se o valor nutricional, qual é esse valor nutricional. Alguns dos indivíduos tiravam eleições, é uma vagas, normalmente são tidas com aquela palavra horrorosa, para mim é super alimento, não é um super alimento, é apenas um alimento que comprovadamente a maior parte das vagas tem efeitos positivos na saúde. Isso, não existem superalimentos, não. Isso não existe. Portanto, nós tínhamos respostas interessantes nesse inquérito e fomos um bocadinho mais além, tratámos e fizemos publicámos novamente esse tratamento estatístico e fizemos uma nuvem de palavras e aí tivemos mesmo a certeza de que a palavra que mais aparecia relativa a Camarinhas era praia. Era praia, era obviamente baga, dunas, floresta, porque na orla costeira existem também camarinhas. Não pode ser em pinhais muito densos, senão esta planta não se desenvolve. Normalmente em pinhais de pinheiro manso, de pinheiro bravo, os de pinheiro manso deram cabo todas as culturas de camarinhas, por exemplo, no sul de Espanha. Fizeram uma copa de sombra que impede o crescimento destes exemplares. Há intervenções que nós fazemos e que são mais tarde para ver os reflexos. Foi o que aconteceu em Espanha. Portanto, deste outro artigo, para além desta nuvem de palavras, também fizemos e publicámos pela primeira vez alguns apontamentos culturais relacionados com esta planta. É sempre muito importante em ciência estar a ligar às outras ciências, à parte cultural, à parte histórica e também à arte, como irei defender no final desta apresentação. E, por falar em arte, nas obras de Gil Vicente, eu tive a curiosidade de pesquisar, pelo menos 5 vezes as camarinhas aparecem referidas. Mas, no século XVI, as camarinhas eram um fruto normal como uma maçã ou pera. Hoje não os conhecemos como tal, mas foi. E nas caravelas dos descobrimentos, não eram só as laranjas que iam para preferir o escorbuto, eram também as camarinhas. E o mais engraçado é que em Espanha, em alguns dos barcos que andaram nas expedições, o que entretanto tem achados arqueológicos, descobriram sementes de camarinha. Em Inglaterra, no Reino Unido, nunca foi encontrado qualquer exemplar desta planta. Eu ainda não disse. A curiosidade mais importante é que esta planta só existe na Península Ibérica. Não existe em mais nenhum sítio do mundo. Mas em Espanha está vulnerável. Em Portugal. Isto é muito importante para a nossa identidade também. Mas esta planta, do género Corema, só tem 2 espécies no mundo. É a tal Conradi, que levantou a ponta do véu, e a nossa Corema alba. Mas, em inglês, é tão interessante que ela é designada por Portuguese White Blueberry. Os nossos colegas espanhóis que estão a investigar também a camarinha, é assim que a designam nas publicações que fazem. Portuguese White Blueberry. Que é mesmo nossa. E é das poucas plantas que é mesmo nossa. E Gil Vicente referiu nas suas farsas, na farsa de Inês Pereira, na farsa Triunfo do Inferno, referia várias vezes as camarinhas, normalmente associadas à ambiente de festa e ofertas. Também em Espanha, Juan Ramón Dimes, Prémio Nobel da Literatura, publicou o livro Platério Bio, em que Platério era um burrinho, portanto isto é um livro para crianças, que eu também achei curioso, porque revejo perfeitamente nesta observação no livro as pérolas das dunas que acompanharam-me na minha infância.
ver isto escrito por alguém que é premiado é a validação daquilo que nós pensamos, não é? E aqui na região de Leiria, nós somos dessa região, existe a lenda das canarinhas. A lenda das canarinhas que nos conta a história das infidelidades do rei Dom Dinis, que está criado a grandes desgostos na nossa padroeira da cidade, que é a Santa Isabel, e que as lágrimas dela ao caírem no chão se convertiam nessas pérolas, nas canarinhas. Portanto, temos aqui também um património cultural que é muito importante preservar, chamar a atenção. Vamos agora à parte da ciência. Tentámos, com estudantes do mestrado, infelizmente, estudos de biotecnologia, e que vinham da formação de florestas, estabelecer as melhores condições de crescimento das canarinhas em geral. E não fomos bem sucedidos, foi muito difícil. Tentámos também para a sarcocórnea, está aqui. Fizemos alguns ensaios, entretanto, estes resultados foram publicados nos teses dos respectivos estudantes, do Luís, da Marta. Portanto, se estiverem interessados nas temáticas, poderão ver os pormenores. Mas estava eu a dizer que não fomos bem sucedidos. E eu acho que nesta altura toda a gente está a perguntar o que é que a raposa tem a ver com isto. Não, os estudantes de mestrado não reprovaram. Não reprovaram. Pois, uma raposa. Não Se reprovaram. calhar ninguém já sabe o que é que isso quer dizer. Mas eu fotografei esta raposa. Alimentos também. Tem que passar pelo. É um processo endógeno-coreano. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Eu já sabia também. Podes explicar? Eu já sei. Estas sementes têm uma dormência de cerca de 5 anos. São muito difíceis de estabelecer. E o que é que se sabe? Sabe-se que esta dormência é quebrada se as sementes forem ingeridas no trato, através do trato gastrointestinal, de mamíferos ou gaivotas, que é o que acontece na natureza. Portanto, estas espécies existem, muitas outras assim, e eu não sou da vossa área, mas corrijam-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada. Mas é um processo que se chama endose, por isso aparecem algumas sementes que têm dormências muito elevadas. E a dormência é quebrada pelo ácido. Normalmente até se faz isso no laboratório com ácido sulfúrico para quebrar dormências. Mas nem assim nós conseguimos estabelecer bem a canarinha. Isto é mesmo difícil. Entretanto, eu falei, nós depois os que estamos a trabalhar com esta planta, todos nos conhecemos agora no país e em Espanha. E eu falei com o Pedro Moraes de Oliveira e ele confirmou, sim, é muito difícil. Eu tenho uma exploração na Cartaça, na herdade da Cartaça, no Alentejo, em que estão a tentar, de facto, selecionar os melhores exemplares para se conseguir, inclusive, as melhores vagas com a semente mais pequenina. É o trabalho que eles estão a fazer de meritório, giríssimo. E nós, na altura, não nos conhecíamos, tentámos ingenuamente fazer estes estabelecimentos experimentais aqui na escola, com o conhecimento que foi adquirido pelo Pedrone e com o know-how todo que tinha a Marta. Íamos a falar da raposa, o que é que aconteceu? Eu tinha ido colher canarinhas e no final do dia, não é fácil, é duro, 10 quilos de canarinha exige um esforço físico. Resolvi descansar, porque descanso no Guerreiro, não é? Num apoio de praia. E estava nesse apoio de praia quando a Joana apareceu ao meu lado. Isto é o deck, eu estava mesmo ao lado. Imediatamente saquei do telemóvel para cá tirar a fotografia. E aí fez-se luz. Fez-se luz. Agora percebo porque é que esta região tem tantos exemplares. É que as raposas andam por aqui. Raposas, os coelhos. E porquê? Não há construção. A democratização das férias alagares teve este problema em algumas espécies. E na canarinha também teve. Afugentar os animais, construímos botão, não é? Afugentar os animais, algumas espécies declinaram. Além desse comportamento que nós tivemos, depois também as invasoras das acácias, que neste campo experimental, vou colocar experimental, já em árvores, neste momento a colega Hélia está a fazer um trabalho extraordinário, porque eu estive a ver as acácias malditas cheias de bugalhos, portanto a Triqui está a fazer o seu trabalho. E também há um grupo de pessoas que está a arrancar o chorão. Portanto, este combate às invasoras é, de facto, premente, é efetivo e resulta.
E aí eu a dizer, então, fui visitada por esta raposa, que a menina carinhosamente na característica renomeou também por Joana, com 2 R's, que é para não ser igual ao nome da pessoa. Entretanto, tivemos o contacto de uma colaboradora, que atualmente é colaboradora, é a nossa colaboradora, a Márcia Vaz Pinto, da empresa que ela, entretanto, criou, Salina Green, portanto, ela é uma bióloga, que, entretanto, decidiu criar esta empresa nas salinas do Samuel. Contactou-nos, porque soube que estávamos a fazer trabalhos com halófitas, e decidiu mostrar o que estava a fazer. E ela, neste momento, já produz desidratados de plantas halófitas para todo o mundo. E está aqui uma fotografia do campo experimental que eu tirei na altura em que visitámos a exploração da agricultura que ela tem nas salinas do Sábado. E tem aqui o campo. Isto foi em outubro, portanto, aqui a Sarcopórnia já estava toda a ficar verdinha. Ela fica mais em outubro. Portanto, quanto ao papel de domesticação, está feito. Está aqui um exemplo. A Salina Gris, neste momento, tem uma empresa agrícola que só faz exploração de plantas halófitas. E quando eles estão a fazer, peço desculpa, se não eles estão a fazer essa germinação, não, isso não. Estão a fazer nas grotas, onde está aqui a ver, ao lado das salinas do São Tomé, em céu aberto. Certo, mas a dificuldade que a professora teve é isso. Não, mas é das halófitas, não. Esta é só Esta é a fotografia só das halófitas, da Sarcopórnia. Vou até agora. Eu poderia também, e se estiverem interessados, posso mostrar algumas fotografias da herdade da Catácia, onde eles têm todos os exemplares da... O que é que eles estão a fazer? Eles estão a colher ao longo de várias regiões do país, que vai desde Moledo até Algesur, que em Algesur também há, e aí é curioso porque eles crescem em penhascos, e eles estão a fazer a colheita dos melhores exemplares. Curiosamente, é o nosso campo experimental com os melhores exemplares, com sorte. Deve ser um bocadinho de sorte também. E, por falar na formulação secada, os produtos foram desidratados, dizem-se secados, não é? Nós, entretanto, estabelecemos um modelo experimental, um modelo de matemática. No grupo temos engenheiros químicos que sabem muito bem estabelecer estes modelos matemáticos. E com o equipamento que dispomos na nossa unidade de investigação, resolvemos avaliar esta planta, desidratada, em termos, e da planta fresca, em termos de espectroscopia de infravermelho contra as fumadas de Fourier, para identificar se as propriedades nutricionais, os grupos vibracionais que são detectados através desta técnica, dão-nos ilações sobre as propriedades nutricionais. E aquilo que nós verificámos é que não havia grandes alterações relativamente à cor, isto foi visual, inclusive fizemos testes de cor, também para ver esses itens, e também ficou também plasmado que não havia alterações ao nível nutricional e fitoquímico. Só para chamar a atenção, esta espectroscopia de infravermelho contra as fumadas de Fourier, nós temos cá algum equipamento infravermelho na escola? Não, pois não. Não temos, pois não, Leonor, acho que não. Pronto. É este tipo de técnica, que é a técnica de espectroscopia de infravermelho contra as fumadas de Fourier, faz parte de uma espectroscopia mais abrangente que se chama espectroscopia vibracional. O que é que esta espectroscopia toma conta? Toma conta dos diversos grupos moleculares que vibram só num comprimento de onda específico. E vou tentar de uma forma mais básica tentar explicar. Estão a ver aqui esta banda, chama-se bandas, espectroscopia de infravermelho chama-se bandas, a banda da vibração OH. OH da molécula d'água. Como sabem, a molécula d'água tem um oxigênio e depois 2 hidrogénios. É a banda OH, este oscilador, chama-se oscilador. Estas ligações nas moléculas, as moléculas não estão paradas, estão sempre a vibrar. E esta técnica dá conta destas vibrações. E elas vibram sempre num comprimento de onda muito específico. Portanto, tem aqui a impressão digital. Eu sei que aqui esta banda, que está assinalada a preto, é a banda da água da planta em fresco. Quando ela foi desidratada, o que é que aconteceu à banda? Baixou imenso, perdemos água. E, portanto, é com este tipo de espectroscopia, que é um dos ramos
da espectroscopia vibracional, conseguimos tirar ilações sobre os grandes grupos moleculares. E é fundamentalmente este tipo de análise que nós fazemos no nosso laboratório. Fazemos análise de Raman, que é outra espectroscopia, que já vos vou mostrar alguns espectros, e fazemos este de infravermelho com transformadas de fotografia, que são relativamente fáceis de utilizar, mas depois tem de interpretar, como em tudo, é preciso estudar um pouquinho de espectroscopia vibracional, mas é muito giro, prometo. Vamos agora à parte da preparação dos extratos. Antes de preparar os extratos, nós resolvemos, lá está, com a outra técnica, a técnica de Raman, investigar pela primeira vez também a planta. E conseguimos determinar alguns grupos característicos, nomeadamente ligações carbonilo, lá está, aqui tinha prometido poupar-vos, mas não resisto. Aqui os grupos carbonilo, as ligações duplas entre os carbonos, conseguem-se perfeitamente, com uma nitidez enorme, identificar. E depois nós conseguimos fazer atribuições de grupos, não é? Este tipo de técnica. E aqui está então, até foi publicado no jornal of Raman Spectroscopy, e o editor gostou tanto deste trabalho. Não é normal apresentarem plantas, neste tipo de técnicas é mais ao nível da física, da fisicoquímica mais pura, que escolheu o nosso trabalho para a capa da revista. E aqui está a fotografia que nós montámos. Aqui temos a camarinha, estava sujeita ao laser, porque esta técnica usa laser. O laser é uma palavra que entrou no léxico português, mas que resulta de uma sigla. Sabem qual é? Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Laser. Nós até já nos esquecemos. Isto aparecia muito naquele jogo do trivial que se que eu utilizava sempre que era neste estado de Química Física. Vamos então passar à preparação dos extratos que aquelas meninas ali têm passado esta semana toda a trabalhar. É giro, não é? E, depois de os preparar, o que é que nós temos que saber? Nós, para preparar os extratos, temos que saber quais são os solventes que extraem mais compostos, qual é a temperatura, qual é o tempo. Isto é um trabalho de formiguinha, ou de formiguinha. É um trabalho que demora tempo. Nós, quando apresentamos as condições a estas meninas, já dissemos, olha, isto tem vindo a funcionar ao longo destes anos melhor nestas condições. Curiosamente, é o metanol que leva a melhores extrações. Mas depois nós, com o metanol, temos um problema. Não podemos aplicar alimentos. Então, há que ver outro tipo de solventes que nos permitam extrair também as moléculas que nós queremos, as tais que têm benefícios para a saúde, comprovados cientificamente, sempre. E foi essa a nossa aventura. Preparámos alguns extratos e, mais uma vez, fomos estudá-los. E, mais uma vez, os resultados desse trabalho, feito por uma equipa muito grande, resultou noutra publicação em que pela primeira vez eram apresentadas as constituições a nível molecular das bagas da camarinha. A nível da semente e a nível da polpa. Depois também tínhamos o exocarbo. Nós estamos a fazer a dissecação, estamos a fazer aquilo que se designa por um screening total da planta. Ainda não acabamos. Portanto, está com ele. Sei que nós temos estudantes connosco que vão sempre abraçando estas aventuras. O que é que nós fizemos aos extratos? Quer de camarinha, quer das plantas halófitas em estudo, aplicámos vários ensaios bioquímicos para determinar vários parâmetros que toda a gente quer saber, nomeadamente a capacidade antioxidante. Para a capacidade antioxidante não serve apenas um método, tem que ser vários métodos e foi isso que nós estabelecemos para as nossas condições experimentais bem específicas. Usámos o DPPH, o ABTS, o beta-caroteno, o FRAP, o DAC. Estas medidas também agora estão a iniciar o treino. Antes disso, determinámos qual era o conteúdo em flavonoides, também tidos como moléculas positivas para a saúde, e o conteúdo em polifenóis. E fizemos ainda uma outra coisa, tentámos perceber se estes nossos extratos conseguiam inibir uma enzima que está implicada no desenvolvimento da doença de Alzheimer, que é a acetilcolinesterase. Esta é uma linha de pesquisa que está muito potente. Existem 4 medicamentos, nós comparamos com um deles, e nestes extratos a notícia não foi muito animadora, mas vamos continuar a perceber se há outros extratos que possam ter esse efeito
inibidor da colina, da degradação da colina, porque a colina está envolvida nas sinapses nervosas. E quando há uma degradação excessiva desta molécula, não se produz o neurotransmissor e desenvolvem-se problemas neurológicos, nomeadamente a doença de Alzheimer. Este método é relativamente simples de implementar na bancada do laboratório e, portanto, todos os tratos que nós tenhamos, iremos tentar perceber se um destes terá efeito na inibição desta enzima. Foi assim que nasceu o tamoxifeno para o cancro da mama, foi assim que nasceu a vincristina para outros tipos de cancros. Muitas das moléculas que hoje são aplicadas na terapia anticancerígena vieram das plantas. E nós usamos essa estratégia, porque a natureza dá-nos tudo. Aqui está, então, alguns dos resultados desses estudos. Percebemos que era na semente onde existia, e neste momento a Lara está a trabalhar só com a semente para reforçar este nosso conhecimento à data. A semente tem mais de 50% de uma molécula, que é o ácido linolénico, que só no óleo de linhaça tem essa percentagem. Portanto, o poder nutricional da semente da marinha, que sensorialmente alguns de nós recusam, pode ser depois usada como nutrição. E nós já adicionamos semente triturada a vários alimentos, enriquecendo nessa perspectiva, nesse sentido. Também usamos os nossos extratos com células modelo de cancro de cólon. E verificamos que estes extratos de canarinha, de folha de canarinha, aqui, falo abertamente o que é que foram, já explico porquê, tinham um poder inibitório da propagação das células cancerígenas. Ficamos assim entusiasmados. Qual foi a primeira abordagem que fizemos? Vamos registrar a propriedade intelectual. É já. Pois bem, já estava registado. Isto acontece. E quem é que tinha registado? Os colegas de Espanha não mostravam os artigos. Isto é bom, é mais uma situação que é boa e que é má. É boa porque o nosso trabalho aqui, feito nos laboratórios, foram validados. É má porque não podemos ser nós. Mas ainda não perdemos a esperança, ainda teve daqui alguma. Portanto, isto ficou resolvido, mas entretanto usámos com células de cancro de mama trigo-negativo, como sabem é o mais agressivo. 15% dos cancros de mama são desta natureza. A sobrevida é muito reduzida. E dos resultados que nós tivemos em bancada também temos notícias promissoras e publicamos neste artigo. Aqui fizemos com uma equipa dos colegas do Porto, da Universidade do Porto, da Faculdade de Farmácia, e com alguns estudantes de doutoramento que estavam, na altura, com a colega Carmen Diniz. Também para lhe dizer que as células de cancro de cólon foram fornecidas por estas colegas que têm estas células nos respectivos laboratórios. Portanto, este trabalho revelou que o extrato da marinha tem uma atividade potente contra este tipo de cancro, uma boa notícia. Claro que as coisas para irem para o marginal depois demoram muitos anos, como sabemos. E pode bloquear mais do que um mecanismo que leva à origem deste tipo de cancro. O que é um indicador muito importante para um bom fármaco no futuro. Portanto, ficou lançado. Atualmente também fizemos e temos bons resultados, não estão ainda publicados, por isso não os apresento aqui, com cancro de estômago, bem com extrato também. Relativamente a outros estudos que eu não posso falar, fizemos um pedido pré-patente, que tem aquele número do Instituto Português da Propriedade Intelectual. Pode ser que um dia destes tenhamos algumas novidades. Também estivemos interessados em saber as diferenças entre a planta fêmea e a planta macho, e andámos durante um ano a recolher folhas macho, folhas fêmea. Chegámos às plantinhas e pusemos lacinhos cor-de-rosa e lacinhos azuis. Um colega de Lisboa, uma vez que veio a este campo, por coincidência, achou muito estranho ter encontrado lacinhos por todo lado. Mas foi a forma de nós, porque fora da época de floração é muito difícil distinguir os machos das fêmeas. Fora da floração, fora, obviamente, a frutificação é muito difícil, porque as folhas ficam muito parecidas. Mas
neste estudo, revelou que tem conteúdos diferentes em termos de fitoquímicos. Aqui estabelecemos uma colaboração com os colegas da Universidade da Madeira. Toda a investigação só consegue ser feita se tivermos boas colaborações, se tivermos grandes ligações, se procurarmos os melhores disponíveis para nos ajudar. É um conceito que vos dou. E aqui foi desculpem, a Madeira. A Madeira porque eles tinham um recém-adquirido equipamento de espectroscopia de massa com HPLC e TOF. Portanto, Jaguar, deste tipo de equipamentos. E desse Jaguar, passa a expressão, identificámos estas moléculas todas das folhas da canarinha. Inclusive grandes proporções de proantocianinos, tidas como moléculas antioxidantes, fortemente antioxidantes, e também epicatequinas e quercitinas. Neste momento, estamos num quebra-cabeças enorme, tal e uma que tem uma elevada concentração que não conseguimos saber qual é. Provavelmente é esta que impede as células de câncer. Mas não sabemos qual é. Portanto, continuamos a fazer trabalhos nesse sentido. E depois, agora, para a valorização destes tratos todos, não só ligados à saúde, mas também à alimentação. E então, estas duas tarefas estão muito ligadas, estão muito interligadas. Portanto, todas os diapositivos que agora vou partilhar convosco são interligados, quer por um lado o design de novos alimentos, e novo no sentido de novidade, quer também depois a caracterização nutricional, física e também sensorial. Mais uma vez, os nossos protagonistas, para não nos perdermos um bocadinho onde é que estamos. Aqui temos a sarcopónia desidratada, temos a nossa camarinha. Esta é uma fotografia que nós enviámos para o público quando saiu a notícia sobre o nosso trabalho, que eu gosto muito, da caixa de pedra e com a folha de camarinheira. E aqui estão mais plantas halófitas. Nós somos muito inquietos e queremos saber mais sobre outras plantas. E está aqui, isto foi desenhado pela nossa bolseira, que era uma chefe, é uma grande chefe de Lisboa, que teve um projeto e que fez esta fotografia linda com todas as plantinhas que foi buscar à Salina Gris. Fizemos uma colaboração também com a Universidade de Sassari, na Sardenha, e a estudante de doutoramento Tomi desenvolveu este trabalho com o nosso sal desidratado. Imaginam que é uma lã de verão cheia de pó verde. Por acaso não abriram mal, senão teríamos algum sarinho. Que levámos para Sassari e foi desenvolvido este estudo, onde foi substituído o sal da massa de fabrico de pão, por esta planta. Qual é o objetivo? Reduzir a quantidade de sal no lugar das cozinhas, que tanto mal faz à saúde quando consumido em excesso. E a estratégia é adicionar aquilo que nós designamos, no lugar de sal verde. Deste resultado, deste trabalho também com o pai, eles usaram uma técnica estatística que se designa por metodologia de resposta de superfície, em que tentam otimizar quais são as condições melhores para construir uma massa ou para fabricar uma massa que reúna todas as condições riológicas para o fabrico do pão. E, de facto, conseguiu-se reduzir o sódio que aumenta a pressão arterial e depois também tem como consequência várias doenças cardiovasculares, como sabeis, e conseguiu-se manter nestas condições com 1,8 de sal substituído por, aqui foi salicórnio, ainda estávamos na fase da salicórnia, mas em termos de constituição poderia ser o mesmo, e nós já vamos ver mais à frente também em sarcopódia. São muito parecidas em termos de constituição química. E, portanto, conseguiu-se aqui reduzir o sódio, mantendo a qualidade tecnológica e sensorial da massa. Também fizemos em creitas. Esta imagem aqui foi feita na fábrica da Duncake Samiria. Nós vamos para a linha de fabrico, vamos à massa. Estivemos com duas estudantes de mestrado, que foi a tese delas, foi também investigar qual era a substituição, o efeito de substituição do sal verde, e fabricamos estas bolachas. Estas outras foram feitas em colaboração com o Instituto Superior de Agronomia, aqui também com uma estudante de Erasmus, e que também deu resultados ao nível sensorial muito engraçados,
E, entretanto, também fabricámos o pão, este pão que aqui está, noutra colaboração que temos na Tertúlia de Sabores, e que, por acaso, hoje está a concorrer no concurso de criatividade de substituição de sal, num evento qualquer no Norte. Portanto, a Tertúlia levou a nossa saúde cónica para poder concorrer, e ele estava otimista, porque o pão estava bom. Como têm percebido, eu, ao mesmo tempo que estou a contar a história, estou a fundamentar com as publicações que, entretanto, fizemos relativas a estes tópicos, está bem? Aqui, com a ajuda da Leonor, também fomos determinando composições minerais de todos estes produtos e também com a ajuda dos laboratórios aqui da Agrária, da parte da Química, também determinámos a composição bioquímica ao nível de proteína, de gorduras, de lípidos, de fibra, de hidratos de carbono e de cinzas totais. Cinzas totais que se refletem então aqui na constituição mineral. Portanto, também temos isto bem identificado para este caso, passar para o córrego, para todas as outras plantas que estamos a estudar. Aqui fizemos um estudo com os colegas da Escola Superior de Tecnologia da Saúde e qual foi a ideia? Foi recrutar voluntários, alunos, que pudessem substituir totalmente o sal na sua dieta pelo nosso polvo. E este ensaio foi feito ao longo de um mês. Conseguimos recrutar 50 voluntários, aliás, foram 55, mas depois 5 não reuniam as condições, isto teve que ir à Comissão de Ética, todos esses procedimentos, não é? 5 deles não reuniam condições, foram descartados, e criámos então 2 grupos distintos, 25 estudantes que continuavam na sua dieta normal e 25 estudantes que iam substituir o sal dos vizinhos por este sal regular. Foi feito a recolha de sangue e de urina no início do ensaio e foi feito depois a recolha destes extratos biológicos no final do ensaio e foi surpreendente. Aqui está o design experimental e há alguns dados sobre o sexo destes voluntários, sempre. As mulheres são sempre mais voluntárias para este tipo de ensaios. E temos aqui os nossos resultados. E reparem, estamos a trabalhar com jovens, a média de idade foi de 20 anos, saudáveis, em que os parâmetros, quer de tensão arterial máxima e mínima, quer de batimento cardíaco, todos desceram no grupo de intervenção. Neste momento, e hoje iniciamos, acabei de, antes de vir para aqui, de entregar a sarcopenia ao colega porque já recrutámos doentes hipértexos para fazer este mesmo ensaio. Portanto, daqui a um anito vamos ter mais notícias, espero que sejam boas, de que consigamos melhorar todos estes parâmetros nos doentes. E das publicações que fizemos com estes, eu já estou a levar algum tempo, portanto não vos vou detalhar, só dizer que sim, os parâmetros vieram melhorados para quem fez a intervenção, a substituição do vulgar sal das cozinhas com este sal verde. Como nós estávamos contentes, também tentámos fazer algumas coisas com a gramata branca, com a beldoeira do mar. E o que é que fizemos? Fizemos uma reinvenção da manteiga. A manteiga da Escola Agrária já tem um sucesso tremendo. Há imensas pessoas na fila para conseguir a manteiga. E, curiosamente, nós decidimos substituir o sal dessa manteiga pelo desidratado da beldoeira do mar. Surpresa das surpresas, as pessoas ainda gostaram mais no nosso teste de análise sensorial. Já não gostaram tanto assim, foi da massa. A massa. Mas também ninguém gosta de experimentar a massa com dentes. Nós com a massa não tivemos tanto sucesso. Aliás, vê-se aqui no diagrama aranha que as pessoas não gostaram nada, enquanto que da manteiga já gostaram imenso. E como nós sabemos, se fizesse esta substituição, provavelmente vamos ter bons indicadores de saúde. Também já temos identificados, como referi há pouco, os perfis de sódio e de potássio destas plantas marítimas, da ínula, da sarcocórnia, da beldoeira do mar e da suaeda. Nós tentámos experimentar e desenvolver produtos com a ínula, foram disgusting. Ninguém gostou, apesar de nós, portanto, pusemos-la de lado. Mas, com a suaeda, a coisa até correu bem, por isso avançámos um pouquinho mais. Com a suaeda, fomos estudá-la
E composição mineral, aqui está, a bateria toda, não é? Portanto, temos o sódio de 4,6 gramas por 100 gramas de pó e o potássio, que é um excelente indicador, porque havendo potássio, a tensão arterial vai logo mais baixa, porque há este equilíbrio, não é? E sabemos o que é em termos de proteína, que é sempre um aporte de proteína quando se adiciona este sal verde aos alimentos, de hidratos de carbono e também de fibra, que é muito importante. Aqui temos os nossos pães, que resultaram deste ensaio, da Selaeda. Foi um trabalho também de uma aluna de mestrado. E temos também alguns dados da composição nutricional destes pães, o controle, aquele que foi adicionado 50% de pó branco e de 10%. Nós chegámos à conclusão que seria esta a dosagem que as pessoas se sentem mais confortáveis. Talvez porque normalmente tudo aquilo que não conhecemos usamos, não é? A famosa a frase do Fernando Pessoa para a Coca-Cola, não é? Mais estranha-se, depois é que se estranha. Nós somos assim, Jesus. Também outra questão interessante, e isto é muito importante para a rotulagem de alimentos, é poder alegar de que estes pães seriam ricos em fibra, porque excedem os valores de 8, que é necessário no leite, para dizer que é rico. E temos então a composição mineral, foi tudo dissecado e comparado, e depois a nossa dúvida era, nós aqui a adicionar este pó branco, a pó verde, não é? Também pode ser branco. Há pessoas que exigem que seja branco, que o verde poderá ser uma restrição, e nós sabemos tirar a cor verde. Sabemos pelo branco. Atenção. Não é o outro, mas é o legal. Das nós tínhamos, sim, senhora, estamos aqui a pôr este desidratado. E como é que acontece a nível microbiológico? Nós fizemos sempre esse controle, dou aqui apenas este exemplo, mas fizemos sempre o controle microbiológico. E as conclusões que chegámos foi sempre esta, que havia sempre uma boa higiene do pão ao fim de 24 horas, que era o que queríamos saber, porque o pão só é fresco 24 horas após o fabrico. E isso ficou salvaguardado, fizemos testes para todos. De fenólicos, foi interessante, lá estão estas moléculas, que aqui estão assinaladas num cinza mais clarinho, para não desmaçar. Eu acho isto belo, mas nem toda a gente o acha. Estes fenólicos vêm aumentados 2 vezes. Isto são estes compostos que têm a propriedade de captar os radicais livres tão nefastos são para a saúde. Portanto, este pão, com este sal substituído, poderá ser uma valorização dos nossos alimentos. Na análise sensorial, foi mais ou menos, aqui o nosso no verão, ano passado, achou que sim, mas de qualquer forma, foi que recomendavam aos amigos e à família. Portanto, se recomendam é porque foi aceito, apesar de não ter sido tão bem apreciado como o pão regular. Retomando então o nosso assunto, nós, nas nossas atividades também, eu disse logo no início, temos feito design nos nossos alimentos. Estão aqui algumas propostas. Esta já viram, que foi feita na Dan Cake, mas a nossa chefe, a Patrícia Gabriel, desenhou vários pratos que envolvem estes planos da loja. Isto já tem vindo a ser introduzido pelos chefes, felizmente, ao fim destes anos. Já começam a ser conhecidas, já começam a procurar a Márcia Vaz Pinto para lhes fornecer estas matérias, e ela, inclusive, convidou a Patrícia Gabriel para fazer um workshop em Alfragide, não é Alfragide, Alcochete, com o design destes alimentos que tiveram início neste projeto. Este aqui é subversivo, é um refresco de camarinha com a Coca-Cola ao lado. Ela tem muitas preocupações artísticas e estéticas. E também publicámos num capítulo a receita de geleia de camarinha, que ficou perdida. Era hábito na Figueira da Foz acompanhar a uva assado com geleia de camarinha, tal como as famosas almôndegas suecas, também acompanha com geleia de bagas, não é? Com limonberry. E na Figueira da Foz também se fazia isso. Fazia-se isso com a geleia de camarinha. Eu tenho feito todos os anos geleia de camarinha, toda a gente gosta muito. E publicámos e divulgámos a receita
já tinha ficado perdida. Atualmente já temos uma colaboração também com a Posi, dos gelados, que este ano vai produzir gelado também. Portanto, as coisas andam. Aqui foi uma coisa que fiz lá em casa, esta também foi a tarte, cheesecake de camarinha, aqui foi o batido de camarinha, isto são coisas feitas lá em casa, e aqui foi uma colaboração com um restaurante muito interessante, não sei se conhecem, do Rei do Passo, que é o Quero da Creme. Também resolveu pôr na mesa dos seus comensais um chutney de camarinhas e vários pratos elaborados à base de camarinha, para além da loja. Portanto, os estrangeiros, o restaurante, infelizmente, a maioria dos clientes são estrangeiros, têm a oportunidade de ter estes sabores. E esta é aquele que eu chamo o output maior do nosso projeto. Foi termos sido contactados no ano passado, em agosto, por um restaurante de Cádiz, 3 estrelas Michelin, cujo episódio 7 do Chef Table da Netflix é sobre este chefe, está aqui, o Adel Leon, uma simpatia, que nos contactou para irmos lá e para levarmos camarinhas. E nós levamos. E eles produziram este pacharã de camarinhas, que eu tenho ali no gabinete, foi o tal, dá bocadinho. Somos muitos para o provar e nós ainda não precisamos disso. Temos que ir outra vez. Pronto. Este é aquele que eu considero nosso maior output em termos de projeção internacional, não é? Porque fomos contactadas por um restaurante neste Michelin, como sabem, em Portugal não há nenhum, mas isto também é bíblico, os da casa normalmente não fazem nada, quem está fora é que nos chama. E também tivemos a oportunidade de nos tentar ajudar a saber onde é que havia camarinhas. Andámos lá com aqueles parques naturais todos, percebi que foram os pinheiros mansos que mataram as camarinhas. Neste momento já começa a haver um alerta para a população no Parque de Banhanha, estão a proteger os poucos exemplares que ainda lá permanecem. Portanto, já começa a haver um movimento de proteção e de alerta destas questões. E os próprios chefes, que são responsáveis por divulgar e inovar, estão interessados em também dirigir. Eu quero dizer que este restaurante é um restaurante que só usa recursos marinhos. Eles até o arroz é produzido no mar. Usam tudo marinhos. E agora estão a alargar mais para a orla marítima também, e são muitas alófias. O restaurante é fabuloso. Foi uma sorte. Foi a nossa missão Erasmus há um ano. Em conclusão, não vos quero começar muito mais, a minha colega está aqui ansiosa também está a fazer. Estas plantas halófitas são excelentes candidatos para uma agricultura salina, que estava abandonada. O exemplo da Márcia Vaz Pinto é um exemplo excepcional. Ela é extremamente acessível, se estiverem interessados em conhecer melhor a temática, como é que ela arrancou. É bióloga, ela é doutorada em Biologia, portanto fez uma inversão do seu percurso. Portanto, são excelentes de agricultura, que nós dedicamos à agricultura salina, e também para criar produtos alimentares premium, que é muito necessário, além dos efeitos benéficos para a saúde, que já exploramos até aqui. E, por outro lado, a minha querida camarinha, não é? Corona album, é uma planta singular. Neste momento só conseguimos encontrar em Portugal. Espanha, digo-vos, é escasso. Está mesmo vulnerável, está escrito na lista de plantas vulneráveis. E poderá no futuro ter um enorme potencial, designando como uma vaga novidade, mas segundo a legislação europeia não é preciso grandes coisas, porque há pessoas que ainda se lembram de a consumir, estamos aqui algumas, a ver esses testemunhos, não é preciso aquele processo todo para os novel foods, segundo a legislação. Portanto, tem tudo, e pode ser inclusive usado como nutracêutico ou como medicamento, como os medicamentos que existem hoje no mercado que surgiram a partir das formas da aspirina. Há bocado não falei na aspirina, mas a aspirina é o caso mais pragmático. No futuro, continuamos a trabalhar arduamente, mesmo que não deixem nós trabalhar, somos desobedientes, e no futuro vamos tentar proteger estes extratos em compostos de inclusão baseados em ciclohexidrinas, que é a molécula que eu melhor conheço, trabalho com esta molécula há 35 anos. Portanto, vamos proteger com este oligosacárido, é um açúcar, muito sexy. É um donut molecular, portanto, nós incluímos dentro deste donut molecular tudo aquilo que queremos proteger, e depois faz a alimentação controlada.
Vamos terminar parâmetros biológicos com as metodologias que já conhecemos bem, no início não conhecíamos, mas agora já conhecemos, e terminar mais atividades administrativas, antibióticas. E vamos continuar a desenvolver novos alimentos, ter novas ideias, partilhar essas ideias, como está a acontecer hoje aqui. Referir os financiamentos, isto só acontece com o financiamento da FCT. É uma responsabilidade enorme gerir estes financiamentos, que vêm dos dinheiros públicos, e por isso para mim também é uma honra enorme dizer que este projeto teve quase 100% de execução. Só não teve porque a bolseira pós-doc teve uma licença de maternidade de 4 meses que a universidade não conseguiu adquirir bem essa ordenada. Só por isso é que não teve 100% de execução. Já há projetos de spin-off deste projeto, nós também já executámos este, Pearls, eu gosto muito do nome Pearls da Marinha. Já fizemos essa spin-off. Neste momento está este projeto, o Sally Tense, foi esse que eu referi, agora com o recrutamento de doentes hipertensos e muitas outras coisas virão. Agora, isto só foi possível porque houve uma dinâmica enorme, houve equipas, houve pessoas de vários sítios que tinham conhecimentos e que puderam partilhar o seu tempo connosco. Eu estou muito agradecida a todas estas pessoas, provavelmente estão aqui a faltar. Como reparam, há aqui espaço para mais. Estas meninas irão aparecer lá para julho, aqui nesta lista. Tem aqui as 2 doutoradas, já estão doutoradas, a Bruna e a Miquela. Temos aqui a Inês, que ainda está em doutoramento, no CNC. Temos o pós-doc, que é espanhol, que já regressou à Espanha. Temos a equipa da Química Física Molecular, do Departamento de Ciências da Vida, do Instituto Superior de Agronomia, da Universidade da Madeira, que já falei há pouco. Está aqui a Leonora, está aqui a Sandrina, está aqui a Sandra, que disponibilizaram o seu tempo para nos ajudar também nesta tarefa da descoberta. Estão os nossos estudantes. Está a Arona foi bolseira do projeto. Também foi a Patrícia Gabriel, a nossa chefe, fez um trabalho criativo de excelência enquanto fazia quimioterapia para o câncer de mama. Temos a Guida, que já não está entre nós. E temos os nossos estudantes de mestrado, licenciatura em gastronomia, biotecnologia e aqui as nossas de gastronomia, exatamente. E os colegas da Escola da Tecnologia de Saúde. Todas essas pessoas foram muito empenhadas, ajudaram-nos imenso. E isto só acontece porque, refiro, sublinho, trabalhamos a equipa. Mas eu não posso deixar de agradecer à Maria João. Maria João esteve neste projeto como eu estive. Estivemos as duas com a mesma intensidade de trabalho, talvez em alturas diferentes, em que uma dava mais, outra dava menos, mas foi sempre a pessoa que esteve a par e passo de desenvolvimento das atividades. Portanto, ela não contar aqui hoje dizer, mas deixa este testemunho de grande agradecimento de toda a colaboração, disponibilidade, criatividade, e é de facto uma cientista excelente. Estes nossos projetos tiveram impacto nos média. Na altura que nós publicámos o efeito da atividade antitumoral, isto foi divulgado pela Universidade, tivemos muitas notícias, mais de 150 referências nos média portugueses, apareceu várias vezes na SIC Notícias em rodapé. A Escola Superior Agrária esteve sempre associada a esse processo, talvez não se tenha apercebido, mas esteve. Fiz entrevistas para o Observador nos dias do futuro, no Observador, exatamente, que está aqui. Uma entrevista no Dia dos Futuros com um fulano fantástico, é Edgar Canelas, que fez perguntas fantásticas. Nós também damos resposta e depois as perguntas, não é? Também nos 9 Segundos de Ciência, que também foi um privilégio ter participado neste programa, para o qual fui convidada. E tem aqui as referências todas que eu fui ao Bitbook buscar dos jornais onde saíram notícias sobre o nosso trabalho de investigação. Isto, no fundo, é ratificar todo o trabalho que foi usado por minhas colegas. É só isso. É só isso. Temos divulgado o trabalho nesta página, da net, e temos também divulgado os nossos trabalhos no Instagram. Portanto, se quiserem consultar tudo aquilo que fazemos, inclusive que vamos fazer nas aulas, nós temos divulgado nesta página do Instagram, designado para Learning Pearls. E também, como não podia deixar de ser, eu iniciei a conversa com isso, isto é fundamental, sabes, da vida. Para mim, menos é muito importante.
Encontro-me associada a esta Associação Cultural do Museu da Música de Coimbra. Eu não sabia nada de música, estou a aprender. Também não sabia construir instrumentos, aprendi a construir. E nesse instrumento coloquei uma camarinha, está aqui. E fazemos outra coisa, fazemos pesquisas de músicas que também ficaram esquecidas. Não são só plantas que estão esquecidas, mas também com a parte cultural que ficou esquecida, porque a memória para nós é tudo para deixarmos aos nossos descendentes. Eu não sei se vão conseguir, está para vocês fazerem o QR Code, porque tem uma música que se chama precisamente As Camarinhas. Foi pesquisada na minha terra, uma das minhas terras natal, em Porto de Mós, e nós reproduzimos no nosso grupo, Poeira Truque, esta música, em que tentamos ligar a ciência, fazer a ode da ciência à arte. Foi desativado. Foi desativado. Então, mas se conseguir ir ao Instagram depois da Pearls, tem lá algumas. E se tiverem gostado, eu também partilho, foi a gente dela. Deixo esta minha conversa, que tive imensa felicidade de estar a partilhar convosco, não imaginam quanto. E de vós, que sois mais novos, só podem vir ideias boas e juntarem-se à equipa para podermos trabalhar todos juntos, que é isso que se pretende. Portanto, isto, no fundo, resumindo e concluindo, deram uma oportunidade de partilhar estes últimos 5 anos de investigação nesta grande aventura da vida. Muito obrigada.